estava falando a gente voltou um pouquinho à última forma de amor, que talvez para o ser humano é a mais difícil, que é o amor pelas coisas do mundo material, amar comida, bebida, amar dormir, que não se aplica para absolutamente ninguém aqui, mas se tivesse alguma coisa a ver com a gente, ele fala que a gente pode usar o amor, mas para quê? Porque a gente também precisa cuidar do nosso corpo. A gente tem que lembrar que o judaísmo ele não ensina em nenhum momento que a pessoa tem que negligenciar a parte material e focar só no espiritual. A gente tem que chegar no equilíbrio, essa é a palavra mágica do judaísmo. Nem comer muito a ponto de passar mal e destruir o nosso corpo, mas também não comer pouco demais e a pessoa não ter força para servir a Hashem, para fazer os mitzvot, para ajudar o próximo. Então, que nem aquela história do cara que ele estava educando o cavalo dele para comer cada vez menos. Então, cada vez ele dava menos comida para o cavalo, até um dia que o cavalo morreu. Ele falou, que pena, eu estava quase conseguindo fazer com que ele não comesse nada, ele morreu bem agora. Ele morreu porque você matou ele. Então, a gente faz isso, infelizmente, também, os dois extremos são negativos. Ele fala, o amor pelo mundo material tem que ser de uma maneira que você usa o mundo material, mas usa de uma maneira que ele está voltado para o espiritual. Então o amor de dormir para cuidar do corpo, para acordar bem, para poder fazer uma boa tefilá de manhã, o amor pela comida também, comer coisas saudáveis, também a gente querer estar com o corpo saudável e pronto para a gente fazer o que a gente precisa fazer na vida. Então ele fala, Ve'amealer baderech ze kol yamav, Oved et Hashem itbarach tamid. A pessoa que anda com esse caminho de amor em todas as áreas, ele está servindo a Hashem sempre. Em todos os momentos ele está fazendo um serviço para Hashem. Afilo Besha'a Shenoseh Venoter. Mesmo quando ele está fazendo negócios, se ele faz tudo com amor, ele também está servindo a Hashem em todas as áreas da vida. Ve'afilo Besha'a Sheboel Mipnei Shemachshavto Bakol Kedei Shemtzat Rahav Ad Sheyeh Gufam Shalem Lavod et Hashem Baruch Hu. Porque tudo que ele faz, todos os prazeres que ele tem no mundo material, ele tem todos eles com o pensamento que ele vai preencher suas necessidades para poder servir a Hashem. Então olha que impressionante, ele pode fazer mitzvah o dia inteiro. A gente pensa, o que é fazer mitzvah? Mitzvah é colocar tefilim, acender vela de Shabbat. Ele fala aqui uma outra definição de mitzvah. Tudo que você faz na vida, mesmo que você é obrigado a fazer, se você faz com as intenções certas, isso também é chamado mitzvah. Então é incrível, a gente pode dormir fazendo mitzvah todos os dias. Como eu tenho intenção todos os dias antes de dormir, que eu estou indo dormir não porque eu estou cansado e eu não tenho mais o que fazer, eu estou indo dormir porque eu quero descansar o meu corpo e cuidar do meu corpo, cada minuto de sono ele vira mitzvah. Então, interessante, em comida, a gente tem coisas que são halavi, que é de leite, tem bassari de carne, tem parve. Nos atos da vida não tem parve, não existe parve. Tudo que você está fazendo, tudo, mesmo as coisas que parecem que não são nem mitzvah nem transgressão, ou você está fazendo de uma maneira que está te aproximando de Hashem, ou você está fazendo de uma maneira que está te afastando de Hashem. Então também as coisas do dia a dia, elas podem ou se transformar numa mitzvah, ou Deus nos livre numa verá. Ou é preto ou é branco, não tem cinza. Não tem cinza. Tons de cinza aí é outro shiur. Não é aqui na Shari. Ve'afilo beshacha hu yashen. Mesmo nos momentos que ele está dormindo, im yashen bishvil shetanuach nafsho alav ve'yanuach gufo shelo yecheleh. Então, se ele sabe que também, no momento do sono, é um descanso para a Neshama também. A Neshama sobe para os mundos mais altos, ela também tem um momento de recarregar as baterias dela e descansar o corpo para a gente não adoecer. Que lo yuchal lavod et Hashem baruch hu ve'hu rolê, porque não dá para servir a Hashem e a pessoa está doente. Quer dizer, não consegue fazer as coisas. A pessoa com dor de cabeça não consegue fazer tefilá como tem que fazer, não consegue estudar a Torá, a gente não consegue servir a Hashem doente. Nimtzet sheina shelo avodala makom baruch hu. Então, se essa é a intenção da pessoa, o sono dela virou avodat Hashem, virou mitzvah. Olha quanta mitzvah a gente pode fazer na vida, da hora que acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo que é obrigatório fazer, eu posso transformar isso numa mitzvah. Ve'alinyan zet sivu hachamim ve'amru kol maseh hayu leshem shamayim. Foi isso que os nossos sábios ordenaram no Pirkei Avot.
que todos os teus atos sejam Leshem Shamayim. Sempre antes de fazer qualquer ato, se a gente parar para pensar, para que eu estou fazendo isso? E eu canalizar isso para uma coisa positiva, canalizar para o nosso serviço espiritual, então mesmo que é material, se transforma também em espiritual. Veu chamar Shlomo Bechokhmato, e assim falou Shlomo Amelech, com a sua sabedoria, Bechol Drachav Daeu, Veu Yasher Orhoisecha. Todos os teus caminhos conheça Deus, e Deus vai endireitar todos os seus caminhos. Então, se tudo que você fizer lembrando de Hashem, então Hashem vai fazer com que todos os caminhos onde você ande vão ser caminhos retos. Yazov Adam Kol Ahavot Veidabek Be'ahavat Borei Baruch Hu. E o principal de tudo é a gente se desconectar de todos os outros tipos de Ahavá e tentar focar principalmente na Ahavat Akadosh Baruch Hu, no amor a Deus, Ve'ahavat Hashem Baruch Hu e Tachlit Kol Itbonenut Vesov Kol Amalot. E esse é o propósito, essa é a finalidade de toda a reflexão, de todo o nosso trabalho, é chegar na plenitude do amor a Deus. Ele vai trazer um paralelo aqui, vocês vão ver que é espetacular, o quanto a gente tem que querer chegar nesse nível e o quanto isso vai mudar completamente a nossa forma de viver a vida. Vehi madrigot kol inyanei avodá, isso são degraus que vão fazer a gente subir em todas as áreas da vida. Se você desenvolve amor a Deus, toda a nossa avodá, todo o nosso serviço, todas as mitzvot, tudo começa a ser feito em níveis completamente diferentes. Porque quando você ama alguma coisa, isso muda a forma como você faz. É o que a gente falou, por exemplo, sobre Chesed. Existe Chesed e existe Ahavat Chesed. Bondade e amor pela bondade. São dois atos completamente diferentes, em níveis completamente diferentes. Venidvot anefashot me'anshei Chesed ve'aneviim ve'aprushim. Isso é uma bondade que Deus ele acaba dando para as pessoas de Chesed, para os profetas e para pessoas num nível mais elevado. E Sofan, esse é o topo de tudo. A gente chegar no nível verdadeiro de amor a Deus. A grande verdade é que a gente não sabe nem o que é esse amor a Deus que a gente deveria chegar. A gente acha que tá bom, Deus, a gente agradece Deus, um pouco das coisas boas que Ele manda, a gente acha que a gente já ama Ele com todo o coração e com toda a alma, e não é verdade. Ve'arbe pe'amim makdim a-sefer irat Elokim ala havato. E muitas vezes a Torá, ela primeiro fala sobre temor e só depois sobre amor. Por que é essa ordem? Deus primeiro no temor e primeiro no amor? Deveria ser o contrário. Ele traz um exemplo no Sefer Dvarim, Ve'ata Israel, ma Hashem Elokecha shoel meimach. Moshe está dando o discurso dele, os discursos de despedida, quando ele está prestes a morrer, e ele pergunta para o povo judeu, ele falou, povo judeu, o que Deus quer de vocês? É a pergunta que a gente se pergunta todos os dias. O que Hashem quer da gente? Ele fala que im leirá u leahavalto. Ele só quer que a gente tema Ele e que a gente ame Ele. Então a gente percebe na Torá, o temor está vindo antes do amor. O mipnei she'ahavá e tachlit aprishut vesofá. Aqui é para mostrar que o amor ele é o topo, é o máximo que a gente vai conseguir chegar, e ele vem depois de todos os outros níveis. O krová sheba madrigot el madrigot haelokim. E é o mais próximo de todos os níveis da gente chegar em Hashem. Ve'i efshar she'yagi adam meilea el achar shetitkayem mirato upardom me'elokim. E não tem como chegar no amor verdadeiro sem antes passar pelo temor a Deus. Então olha como a gente está longe disso, como a gente está longe do amor, porque não existe chegar no amor sem passar pelo temor a Deus. Mas você sabe que muitas pessoas se antipatizam nesse negócio de temor? Como eu vou temer a ele? Então, por que eu tenho que ter medo dele? Quer dizer, se eu fizer mitzvot, eu não vou ter medo dele. Quer dizer, então, eu tenho que fazer obrigatoriamente, porque ele vai me aprontar. Não. Assim, a gente vai explicar de que temor. É verdade, mas isso não é o temor que Deus quer da gente. Mas aí que Mas isso é Então, a gente vai explicar isso. A gente vai falar de que temor que a Torá está falando. Esse também é um nível de temor pelo Também, pelo mas é um nível inicial que a Torá fala que não é o nível que a gente tem que ficar pro resto da vida,
não é o nível que Deus espera da gente. Ele quer um temor, num outro nível a gente vai entender, e a gente vai entender por que o temor está junto com o amor. Mas é que nem pai e mãe, você morre de medo de tomar droga dos seus pais, cara. Mas aí que tá, não é esse o caminho. Também. Mas você tem que fazer as mitzvot sem temor. Não, o temor ajuda também, mas a gente vai ver. Vamos chegar. A pergunta é boa. Ele vai entrar nisso. Ve'alkena irá kodemet lehavá. Então a gente vê que no serviço para Deus, a própria Torá colocou o temor antes do amor a Deus. O mahia havá. Então só para a gente já nos finalmente, o que é o amor? Que amor é esse que a gente está falando que a gente tem que desenvolver com Deus? E a havata nefesh, o netotá miatzma elaboreit barach kedei shetidabek beoro elyon. É quando a gente consegue desenvolver um amor que ele automaticamente começa a inclinar a gente para querer se conectar com Deus e com a luz dele. A gente vai ver que tem um nível que a gente pode chegar que naturalmente a gente começa a se inclinar para se conectar com Deus. A nefesh azot e mekoradat, porque a alma que Deus colocou dentro da gente, ela é a fonte de todo conhecimento. Vehi terorá vezaká, e essa alma é completamente pura. Veabore koshra baguf, mas Deus, para dar para a gente o livre-arbítrio, Deus colocou essa alma, que é toda a fonte do conhecimento, que é toda a fonte de pureza, e conectou num corpo. Então aqui a gente criou um problema para essa alma. Asher hishkorav, e esse corpo tem muitos desejos materiais. O tempo inteiro o corpo está desejando o mundo material. Lenasotá imritelech bedarkei Hashem. E por que Deus fez essa conexão? Para testar se a alma ela vai continuar andando nos caminhos de Hashem enquanto ela estiver conectado com esse corpo que quer os prazeres materiais. O mipnei shadam elubash beguf anivra beruach behemit, e pelo fato que a alma ela está vestida por um corpo que foi criado com um lado animal. A gente tem um lado animal, o nosso corpo ele puxa a gente para os desejos do mundo material como os animais. Em kor baneshama anivret me elokim lachshov achar borah ki miorevet ri betavat aguf. Então a alma ela não tem liberdade para estar conectada diretamente com Deus enquanto ela está dentro de um corpo que puxa ela para os desejos materiais. Vekol yemei katnut adameinu mevakesh veino shoel eila tavotav etanugav. E a gente tem mais um problema. Isso, de novo, dentro da sabedoria superior de Deus, assim ele decidiu que tem que ser a coisa. Todos os anos da infância a gente se conecta 100% com o material. A criança só quer os desejos do material. Ela só quer isso, só quer comer o que é gostoso. Né? Tudo é busca por prazeres. A criança não quer comer o que é saudável. Se colocar um prato de comida saudável e um prato de balas, a criança não vai encostar na comida. Se explicar para ela, olha, precisa comer saudável, ela vai continuar comendo as balas. Então ela só quer os desejos do corpo. Kimerov tavataguf, ahilá ustiá veidunei olamazé. E a criança ela só quer os prazeres do corpo, de comer e de beber e todas as delícias do mundo material. Sheu olam shaf sheker. Mas é um problema, porque esse mundo é um mundo vazio e mentiroso. Não é para isso que a gente foi criado. Veroshev lesov onrav. Ele começa a se autoeducar, que ele só tem que vir nesse mundo juntar riquezas. En kor baneshama lachshov achar borei barach. Então a alma, dentro desse contexto, ela não consegue se conectar com Deus. Ela está presa numa casca que puxa ela para o mundo material. Porque ela está recoberta de vanidades do mundo material. Ve'harei shetargisha banefesh bamesh yeshla toelet leatzma bilti shituf aguf. Mas quando a alma começa a perceber, a pessoa começa a crescer, a pessoa começa a ter o dat dela, começa a ter o intelecto dela, e ela começa a perceber os benefícios que ela pode ter sem a participação do corpo. Ela começa a perceber que ela pode ter prazeres que não estão ligados aos prazeres do corpo. Aí ela começa a ver o benefício da conexão espiritual com Deus. As rititave levakesh menuha mimadvei aguf. Então ela começa a querer
descanso das doenças do corpo. Doenças, não doenças fisicamente falando, mas essa doença do corpo está conectado só com o mundo material. Como um doente deseja o médico. A alma começa a querer a cura dela. Então, quanto mais a pessoa ela vai investindo no lado espiritual dela, mais ela vai querendo crescer e investir mais no lado espiritual. Então, começa a virar uma coisa automática. Se você começa a investir no espiritual, o espiritual começa a te levar para o caminho correto. Então, o que a gente falou é o amor a Deus que começa a te encaminhar para o caminho correto. O que te trapeia nefesh mitahaloyea, e conforme a alma ela vai se curando das suas doenças, ela começa a se iluminar e ela começa a ganhar força. Então eu falo, e é impressionante isso, a mudança que a criança tem no momento do Bat Mitzvah e do Bar Mitzvah. É impressionante, vira uma outra criatura. Porque falam que até o Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah só tem o Yetzer Hara. E aí ela ganha uma porção espiritual agora, depois do Bat e do Bar Mitzvah, e a criança muda completamente. Isso é visível. Eu tenho contato com crianças na época de pré-Bar Mitzvah, e eu encontro eles um pouquinho depois do Bar Mitzvah, é uma outra criança, é impressionante. Ve'anefesh alom le'a havá, e a alma está repleta de amor a Deus. Então por que a gente não tem o amor a Deus? Olha que impressionante. Ele é natural, ele deveria fluir naturalmente. Por quê? Porque ele vem da nossa alma. O grande problema é que a alma está recoberta pelo corpo, e o corpo vai puxando ela para baixo. Veotá ahavá kshurá besimcha. E esse amor, ele vem conectado com alegria. As duas coisas andam junto. Quando a pessoa sente amor, automaticamente ele sente também alegria. Veotá simcha mavrachat me'al levavó neimut aguf vetanug hanefesh. E essa alegria, ela vai fazer a pessoa ela querer se desconectar dos prazeres materiais e se conectar com esses prazeres mais elevados. Então é interessante, muita gente acaba vivendo a vida inteira só conectado com os prazeres materiais, porque ele nunca sentiu o que são os prazeres espirituais. Então tem uma história, eu escutei história terrível, Hidushei Arim. Uma vez ele estava numa carruagem e no meio do caminho parou. Era uma carruagem puxada por 2 cavalos maravilhosos, e no meio do caminho a carruagem parou. Então ele desceu para ver o que aconteceu. Está o dono da carruagem sentado chorando. Um dos cavalos morreu no meio do caminho. Então não tem o que fazer, e o cara está inconsolável. Ele perdeu a vida dele, aqueles cavalos. Dele. Ele perdeu a coisa mais querida que ele tinha na vida. E não tem o que fazer, eles desatrelam, o cavalo morto e continuam a viagem com um cavalo só. Passam mais alguns quilômetros, para de novo a carruagem, ele desce de novo, morreu o segundo cavalo. E aí o cara ele senta do lado da estrada e ele chora até morrer. Olha que impressionante, ele chorou uma tristeza tão grande que acabou a vida dele, ele perdeu a vida dele, e ele chora até morrer. Então o Hidushei Arim fica chocado com aquela cena. Naquela noite ele tem um sonho. O que ele sonha? Ele sonha que aquele dono da carruagem, ele está no Olam Haba. Ele chegou no Olam Haba, Baruch Hashem. O que é o Olam Haba desse homem? Uma carruagem puxada por 2 cavalos. Então que o Hidushei Arim, ele acordou assustadíssimo com a cena que ele viu. Então o Rav Soher Frand, ele pergunta, qual o problema? O cara está feliz, ele está com os cavalos dele, com a carruagem dele. Por que o Hidushei Arim, ele acordou tão assustado? Ele está feliz no Olam Haba dele. Então ele responde com uma história. Ele falou que quando ele era pequenininho, o Rav Frand, o sonho da vida dele era ganhar o estilingue. Ele queria muito, todas as crianças tinham um estilingue, ele também queria ter um estilingue. Quando ele tinha 5, 6 anos, era o sonho de consumo de uma criança de 5 anos. Então ele pedia, o pai falava, não vou te dar um estilingue. Então eu falei, imagina a cena, já passaram quase 20 anos, o Rav Frand está entrando no casamento dele, na rupá dele, acompanhado pelo pai e pela mãe, e aí o pai e a mãe chamam ele de canto e falam, a gente tem uma surpresa para você. Tiram do bolso uma caixinha, falou, está aqui o estilingue que você tanto sonhava. Eu sonhava 20 anos atrás, não agora. O que uma pessoa de 25 anos vai fazer com estilingue? Não tem mais graça.
Foi a mesma coisa. Tá bom, a pessoa tem uma carruagem, 2 cavalos, no mundo material, no mundo limitado, dá para entender. Mas esse vai ser o Olam Haba, o mundo que ele pode estar conectado com Deus, com os prazeres espirituais mais elevados. O Olam Haba dele vai ser uma carruagem com 2 cavalos, isso é terrível. Então tem gente que vive uma vida inteira de prazeres materiais, porque ele não conseguiu entender que existe algo muito maior do que isso, que são os prazeres espirituais. Quando você começa a libertar a tua alma dessa prisão chamada corpo e começa a dar asas para ela. Para um passarinho voar é só abrir a gaiola, não precisa ensinar ele a voar. A Neshama já sabe voar, deixa ela voar, solta ela da gaiola. Para de se prender tanto nos prazeres materiais e automaticamente essa alma ela vai começar a se libertar dessa prisão. Então ela começa a se fortalecer cada vez mais e começa a ter prazeres também aqui no mundo material, começa a ter prazeres espirituais. Vekola naot baulam hem ke'ain keneged tokef simchat Hashem baruch. E todos os prazeres do mundo material são nada comparado com o prazer de se conectar com Hashem. Então a gente falou na nossa aula sobre vida após a morte, pessoas que passaram por experiência de quase morte. Praticamente todo mundo descreveu uma luz que transmite amor, que transmite tranquilidade, e não tem como descrever o prazer dessa luz, e as pessoas não querem mais voltar. Mesmo pessoas que têm uma vida de prazeres do mundo material, elas não querem voltar mais para a vida. Por quê? Porque elas sentiram um pouquinho o que é essa luz de Hashem, o que é esse prazer de estar conectado com o mundo espiritual. Vekol ribat shashua yeladav kelo ayu keneged shashua ahavat Hashem baruch. E todos os prazeres do mundo material comparado com o prazer de conectar com Hashem são prazeres de criancinha, são brinquedos de criança. Quer dizer, uma criança gosta de carrinho pequeno, depois que ele cresce, ele quer carrinhos grandes, ele não quer mais carrinho pequeno. Ele começa a querer prazeres maiores. Comparado com alguém que tem um Mercedes, o que é um carrinho de brinquedo? Não é nada. Os prazeres de verdade, comparado com os prazeres do mundo material, é brinquedinho de criança. Isso não preenche ninguém. Bechol levavó, o bekol irhurav, yachshov, eich lasot retzon aboré. Então, a pessoa que começa a sentir esse amor verdadeiro e esse prazer verdadeiro, ele só quer se conectar com a gente, ele não quer mais os brinquedinhos do mundo material. Então ele vai se desconectar do mundo material, não porque ele é obrigado a isso, ele não quer mais, ele não vê mais graça dos prazeres finitos do mundo material. É impressionante, pessoas que se dedicavam para estudo da Torá. O Hazon Ish, ele começa a descrever no livro dele, ele escreveu um livro sobre o estudo da Torá. Ele começa a descrever as sensações do corpo conforme você começa a passar muitas horas estudando Torá sem parar. Você fala que você começa a se desconectar do corpo e começa a sentir que o corpo vira uma fonte de fogo. Como que ele sabia isso? Ele sentia isso. E ele quer agora, ele não quer mais os prazeres do mundo material, ele quer se conectar nesse prazer elevado do mundo espiritual. Então ele fala que ele vai o tempo inteiro querer fazer a vontade de Hashem, o lezakot arabim, ele vai querer fazer bondade para os outros, velasot kiddush Hashem, santificar o nome de Deus, velimsor atzmo be'ahavat Hashem baruhu, e o tempo inteiro buscar fazer a vontade de Hashem, mesmo que seja com Mesirut Nefesh, que ele precise trabalhar no limite, no extremo. Vezoi ahavat Hashem baruhu aktuvah batorah. Isso é a ahavá de Deus, o amor a Deus que está escrito na Torá, que essa é a meta que a gente tem que querer chegar na vida. Kegon Pinchas, como aconteceu com Pinchas, Shemassar nafsho bishvil boret barach, ele tinha um amor a Deus tão grande, ele vê um ato de promiscuidade, um ato que está sendo um Hilul Hashem, ele arrisca a vida dele, mas ele não consegue, é mais forte que ele, o amor que ele sente por Deus, do que o próprio risco que ele sabe que tem para a vida dele. E ele vai lá e ele vai fazer... Quem o Pinchas? O Pinchas, ele viu o líder de uma das tribos fazendo publicamente um ato de idolatria, e ele arriscou a vida e ele foi matar o transgressor. Era o certo, era o que ele deveria ter feito, mas ele estava arriscando a vida dele. Ve Avraham Avinu,
Avraham Avinu, o que ele falou quando ele venceu a guerra contra os 4 reis, que eram as 4 maiores potências da época? O que está escrito? Arimoisi Yadai El Hashem. Eu levanto minhas mãos para Deus, Kel Elyon, o Deus das alturas, Konei Shamayim Vaaretz, que criou os céus e a terra, e Mihut Viat Sroch Naal. Eu não peguei nenhum fio, nem um cadarço de sapato, como era comum quando você vence uma guerra, que você pega os espólios de guerra, você pega os despojos de guerra, você pega tudo. Ele falou, eu não quero nada, eu não quero um cadarço de sapato. Por quê? Porque ele não precisa mais disso. Para ele é Ahavat Hashem ve'elisha shelo ratzah lakahat minaman velo yebatel midivrei Torah bishvil tanugei ve'shashoei yeladav. Para ele não quis também receber nada do profeta Elisha de Naaman. Por quê? Porque para ele não tem mais sentido, são brinquedos de criança. Os maiores prazeres do mundo material, que a gente persegue a vida inteira, a pessoa que chegou no amor a Deus verdadeiro, é brinquedo de criança, ele não quer mais isso. E os prazeres, os desejos de olhar e de falar coisas proibidas, também eles não querem mais isso. Gam Yazov Tiulam, também os passeios do mundo material, para eles já não preenche mais nada. Eles querem se conectar com Deus, eles sentem que isso é o prazer verdadeiro, esse amor e essa conexão é o prazer verdadeiro. Alved me'ahavá osek batorah u'mitzvot veoler benetivot ha'chokhmah areim eich yasu kol ha'mitzvot me'ahavá ve'yechav et Hashem itbarach ahavá gdolá. Ele fala, a pessoa que chega realmente nesse nível de servir a Hashem com a ahavá, ele vai estar o tempo inteiro, ele vai estar procurando quais são os caminhos, qual é a forma de fazer as mitzvot, como que eu sirvo a Hashem de uma maneira completa. Lo mipnei davar shebaolam, não para receber recompensa. Então olha só, a gente vai chegar no ponto do temor. A pessoa que chega no amor verdadeiro para Deus, ele não está mais pensando na recompensa que ele vai receber das mitzvot. Lo mipnei iratara, e não pelo medo que vai vir uma coisa ruim, que é o que a gente falou, o medo do castigo. Velo kedei lekabel hatová, e não para ficar recebendo em troca coisas boas. Eila osea emet mipnei sheu emet. Ele chega no nível de fazer a verdade, porque ele entendeu que isso é a verdade, ponto. E não porque ele vai receber alguma coisa por isso. Vesofa tová lavô, automaticamente quem chega nesse nível, a bondade, as coisas boas vão vir para ele. E ele vai se afastar das coisas ruins automaticamente. Mas já não é mais a intenção da pessoa. Isso vira uma coisa automática. O malazuhi malag do lado meod. E esse nível é um nível muito alto. Ve'en kol adam zohela. Infelizmente não é para todas as pessoas. Isso é trabalho, precisa trabalhar. Ninguém vai acordar. Não achem que amanhã alguém vai sair dessa aula e falar, uau, aquela aula do Rav Efraim foi incrível, eu já amo Deus com toda a minha força. Não, isso é um trabalho para uma vida inteira. Chegar no nível verdadeiro de amar Deus é um trabalho para uma vida inteira. Quando a gente olha para o relógio, falta só 15 minutos. Mas é impressionante. Eu olho impressionante. Já? Vei malat Avraham Avinu Shekraou HaKadosh Baruch Hu ou Avi. E isso é um nível que Avraham Avinu, ele chegou, que Deus chamou ele de meu amado. Olha que impressionante. Ele chegou nesse nível de Deus amar ele e ele ser considerado um amado por Hashem. A verdade é que está escrito que desde o, se eu não me engano, o Rambam fala que dos 3 aos 48 anos ele estava buscando Deus e aos 48 ele chegou na plenitude. Ele chegou no entendimento completo e intelectual e se conectou com Deus de uma maneira completa. O Rambam fala que ele começou no caminho de idolatria, como todo mundo da época. Como todos da época. Na adolescência que ele percebeu, que ele ficou olhando para a natureza. Exatamente. Da onde vem isso? E ele começou a se conectar. Começou a explorar. Mas ele já estava, acho que na adolescência. Não, então, ele começou desde pequenininho e foi aumentando o nível de entender Hashem. Então ele fala que é isso que está escrito na Torá, Ve'ahavtais Hashem Elokecha,
bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Sexta-feira se fala essa reza. Não, o Shema Israel. Eu não sei. Israel. Então, olha que impressionante. Está escrito que o Rabi Akiva, quando estavam arrancando a pele dele com uma escova de aço, ele estava fazendo o Shema Israel. E os alunos dele perguntaram, Rav, mas da onde? Da onde você tira forças? Ele falou, como da onde? A minha vida inteira eu esperei esse momento. A gente fala no Shema Israel, eu vou amar Deus, bechol levavcha, com todo o teu coração, bechol nafshecha, com toda a minha alma, o bechol meodecha, com todo o meu dinheiro. Minha vida inteira eu esperei. Em que momento eu vou dar minha vida por amor a Deus? Eu estava esperando esse momento minha vida inteira. Como que eu não vou fazer o Shema Israel? Esse é o nível de Rabi Akiva. Quem fez isso com ele? Os romanos? O Bisman Shehavet Hashem Baruhu, Ahavá Areuia, quando a gente chegar no nível de amar a Deus, um amor apropriado, Miyad Yaseh Kol HaMitzvot Me'ahavá. As mitzvot vão vir por amor. Você não faz mais por medo, você não faz mais por recompensa, você faz por amor a Deus. Ele pergunta, como que a gente tem uma medida disso? Olha como Hashem, quando ele criou o mundo, ele quis dar uma dica de como fazer, como que a gente pode chegar nesse amor. Ele pergunta, como que a gente chega nesse amor apropriado? Tem que ser um amor grande e muito forte. A pessoa o tempo inteiro ele está conectado com Deus e pensando em Deus em todo momento. Como uma pessoa apaixonada. Como uma pessoa está apaixonada, o que acontece? O tempo inteiro ele está com a pessoa na cabeça. Por que não com Deus? O tempo inteiro a gente está apaixonado por Deus, a gente está amando Deus, no nível do tempo inteiro a gente está com Ele na cabeça. Se com outro ser humano a gente consegue chegar nesse nível, por que não com Hashem? Quando a pessoa está apaixonada por uma mulher, ele não consegue se livrar desse pensamento, e o tempo inteiro ele está pensando nela. Bem beshivro, bem bekumó, quando ele se senta, quando ele levanta, bem beshasheu ochel veshoté, quando ele está comendo e bebendo, ele está pensando na mulher. Yoter mizet ye ahavat Hashem baruhu belev ohavav. Aquele que ama Deus num nível verdadeiro tem que ser mais do que isso. A gente bezerra a levar que a gente chegue nisso, mas o amor para Deus tem que estar acima de tudo, acima até do amor entre as pessoas. Shogim Batami tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro, com todo o teu coração, com toda a tua força. Amar derech mashal, como Shlomo Amelech, ele falou como um mashal shira shirim. Na verdade, todo o shira shirim ele é um mashal, ele é uma parábola, é um ensinamento do amor que a gente tem que ter da gente com Deus. Ele usa o amor de um homem por uma mulher, mas é um mashal, uma analogia para o amor verdadeiro. Que rola sahavani, eu estou doente pelo teu amor. Vekol shirashirim mashal hu lenyanzeh. Todo shirashirim é uma analogia de como desenvolver o amor por Hashem. Davar yadua barur, isso é uma coisa sabida e clara. She'ein ahavat hakadosh baruch hu niksheret belibo shel adam at sheishge ba tamid karaui. E não existe amor no coração das pessoas por Deus, a não ser que você constantemente esteja pensando nisso. Não vai acontecer do dia para a noite e não vai acontecer sem esforço. Veiazov kol ma shebaolam chutz mimena. E a gente tem que tentar aos pouquinhos se desconectar dos amores do mundo material para se conectar nesse amor mais elevado. Como está escrito na Torá, com todo o teu coração, não com muito do teu coração. Para ser todo o coração, você tem que ir liberando o teu coração dos outros amores, dos amores pelo mundo material, todo tipo de amor que desconecta a gente de Hashem. Veino ohev hakadosh baruch hu eila bedat shedaeu vialpia dea tiahava. E tem que ser, olha que impressionante, tem que ser um amor que vem do intelectual. O amor, a gente sempre pensa o amor como uma coisa de sentimentos.
O amor a Deus é um amor intelectual. Ele vem através do conhecimento de Deus. Imeat meat e marbe arbe. Se você conhece pouco Deus, você ama Ele pouco. Quanto mais você vai entendendo quem é Deus e toda a bondade dele, toda a criação dele, automaticamente isso vai colocando amor no nosso coração. Lefichach tzarich adam leyached atzmo leavin uleaskil bechochmot utvunot amodiot lo itkonot. A pessoa tem que fazer, se isolar, não a vida inteira, mas de tempos em tempos é importante a pessoa fazer itbodedut, a pessoa se isolar e refletir sobre a vida, começar a refletir sobre Deus e os caminhos dele e a sabedoria de Deus. Olha o que tem, impressionante, um mundo perfeito, o equilíbrio todo que tem no mundo, foi tudo Hashem fez em cada detalhe. A gente vê a sabedoria, a gente vê os caminhos de Hashem, e Deus deu para a gente o entendimento, justamente para a gente conseguir, dentro do que é possível nas nossas limitações, alcançar o entendimento de Deus. Aquela nirbad ve'anorá, então o Deus honrado e temido, mitzvah le'ahavá le'irauto, a gente tem mitzvah de amar Ele e de temer Ele. Shenemar ve'ahavta es Hashem Elokecha ve'nemar et Hashem Elokecha tirá. As duas coisas têm que andar juntas, o amor e o temor. Em que sentido que elas têm que andar juntas? Agora que a gente deu o exemplo, né, do homem que ama a mulher, agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Zohi aderech leasig ba ahavat Hashem baruch hu. Esse é o caminho, e olha que de novo ele ressalta, não existe acordar amando Deus, existe um caminho a percorrer, existe um trabalho. Besha'a sheitbonen adam bemasav ubebruav aniflaim magdolim. Começa a refletir sobre os atos de Deus, sobre todas as criaturas incríveis, as criaturas gigantescas. Por que Deus criou? Vamos pensar uma coisa, Deus criou o Sol. O Sol podia ser milhares de vezes menor se ele tivesse milhares de vezes mais perto. Por que Deus criou o Sol tão grande e tão longe? Para mostrar o poder dele, a grandeza dele. Ele podia ter feito tudo muito menor, numa escala muito menor. Ele criou tudo em escalas incríveis, com uma perfeição incrível, para que a gente possa, através da criação de Deus, enxergar a sabedoria e o poder dele. Vaire mechem chokhmato, através do mundo a gente pode perceber a sabedoria de Hashem, she'en la'erech veloketz, que é uma coisa ilimitada, infinita. Miad uohev et hamakom baruch hu. Imediatamente ele começa a criar no coração dele um amor crescente por Deus, o Meshaber, o Mefaer, e ele vai começar a louvar Deus e exaltar Deus, o Mitavet Avagdolá Leedá et Hashem Agadol, e ele vai começar a ter desejo por conhecer Hashem. Ele quer cada vez entender mais, perceber mais a sabedoria de Hashem em tudo que ele tem na vida. Como chamar David, como falou David Amelech, Tzama nafshi lelokim lekel chai. A minha alma está sedenta por Deus. Da mesma forma que alguém que está com muita sede, a pessoa ela vai com tudo para quando ele vê um pouco de água. Assim a alma de David Amelech, ela estava com sede de entender Hashem. O que shemechashev badvarim haelu, e ao refletir sobre essas coisas, miad hu nirta leachorav veirá veifrat. Quanto mais você perceber a grandeza de Hashem, você começa a andar para trás. Por quê? Por temor a Deus. Esse é o temor que a gente tem que ter. O temor de enxergar a grandeza do Criador do mundo. Quanto mais você começa a ver a grandeza de Deus, é um temor de você estar... Uau! Que você é uma formiga. Você é um nada. Formiga é muito comparado com a grandeza de Hashem. A gente começa a ter um temor, mas não um temor, o medo do castigo, é o temor de entender quem é Deus e o que você é. Nada, a gente é nada. Então, ao contrário. Primeiro desenvolve o amor, e aí eu perceber essa grandeza, esse amor, Ele fala interessante que parece que as duas coisas vão crescendo juntas. A gente vai desenvolvendo esse amor e esse temor ele vai vindo junto com isso. Ele começa a ver que ele é uma criatura pequena
baixa e escura, comparado com a luz de Deus. Omeded bedat kala muetá lifnei tamim da'adeot. E ele é uma criatura ignorante, pequena, diante de toda a perfeição. Quanto mais a gente começa a perceber isso, como chamar David Amelech, que ereshamecha, quando eu olhar para o teu céu, Masé etzbeotecha, a criação dos teus dedos, das tuas mãos, Maenosh kitisquereno, quem é o ser humano para que você se lembre da gente? Olha que impressionante, a gente tem que lembrar disso em Rosh Hashanah. Muita gente tem medo de Rosh Hashanah porque é Yom Adin, o dia do julgamento. A gente deveria pular de alegria no dia do julgamento. É porque tem culpa no cartório, Não, mas não só isso, olha que impressionante. Por que Deus se importa com teus atos? Você é um nada, você é um ninguém. Então, você repara coisas ruins que você aprontou. Mas para Deus não deveria... Quem é você? Se uma formiga faz alguma coisa no canto da sala, você está preocupado com o que a formiga fez? Não muda nada na minha vida. Deus não deveria estar preocupado com a gente. O que é o Rosh Hashanah? É o aniversário do ser humano. Não, mas ele está preocupado. Isso mostra que o amor dele pela gente. Então, o que é o Rosh Hashanah? É o aniversário do ser humano. O que a gente recebe de presente? Julgamento. Isso é presentão, hein? Olha que presente que Hashem dá. É o maior presente de todos. Deus está mostrando para a gente, você, apesar de você ser insignificante, cada ato teu para mim vale, e vale muito. E eu criei um dia para olhar cada ato seu. Olha que coisa incrível. O ser humano é um nada no universo infinito, e Deus criou um dia para olhar os nossos atos, para mostrar. Mas não é que é para a gente pensar que Deus criou todo esse mundo para mim? Também, mas, de novo, a gente é insignificante, e ao mesmo tempo Deus quer que você sinta que você é o centro de toda a criação do mundo. Isso é bondade de Hashem. O Bezman Shadam Mitbonen Badvarim Agdolim. E quando a gente começa a refletir sobre a grandeza do universo, o Makir Kol Abruim Mimalach Vegalgal Veadam Vekayotzebo, e começa a olhar todas as criaturas, desde os anjos, os planetas, os seres humanos, Veire Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu Bechol HaYetzurim Bechol Abruim. Ele vai ver a grandeza de Hashem, a sabedoria de Hashem em todas as criações. Mosiv Ahavala Makom Baruch Hu. Ele vai acrescentando cada vez mais amor a Deus. Vai tzma nafsho, vai irma bsaro, lehov et hamakom Baruch Hu. Então ele vai começar a amar cada vez mais. Agora olha que impressionante. Agora só para a gente fechar o conceito do temor e o amor. O Bemakom Aher Nemar, está escrito no Sefer Yov, Yere Elokim, tema a Deus. Então, qual que é a explicação disso? Olha o que a Gemara, o Talmud, no Tratado de Sotani fala, Shemitiare midin one shamayim, o megihinon, o meanchei olamazé. Ele fala que a gente tem que temer os castigos que pode ter e todas as limpezas espirituais, mas olha, Vezota me dá, Erehoká minahavá meod meod. Mas isso não tem nada a ver com amor a Deus. Existe esse conceito do temor, ele precisa ser um começo do nosso caminho, mas isso não tem nada a ver com o amor a Deus. Irat me Hashem itbarach kmo Adam sheohev et ishto veu oavato. O amor, o temor que a gente tem que ter a Deus se compara com um homem que ele ama a sua esposa e a esposa ama ele. Veu yare la sodavar kenegda. E ele tem medo de fazer uma coisa contra ela. Pen yabeda havatá, ele vai perder o amor dela. Olha que impressionante. Esse é o temor que Deus espera da gente. Que a gente vai perder o amor dele. Olha como Deus se importa com a gente. Olha o que ele criou pra gente. E você vai pisar na bola com ele. Ele vai deixar de te amar. Kena davarazé. Ereshafea rishpeyesh havada borei tale. Veirá lavodet mitzvoisaf. Quando a gente pensar que eu tenho medo de perder esse amor que Deus tem por mim, eu não vou querer fazer nada contra o que Ele me pediu. Pen yafsida havata boret barak, porque eu tenho medo, eu não quero perder o amor dele. Vezel ivdu et Hashem beirá, sirvam a Hashem com temor e irata ahavá. É o temor do amor.
É isso que a gente tem que tentar desenvolver na vida. Merov para da barra da boré, de tanto temor que a gente tem de Deus, Tagilu Lassot Heftzó, a gente vai se alegrar de cumprir a vontade dele. O temor e o amor, eles têm que andar os dois juntos. Vezot Irá e Irá Ta'ahavá. E esse temor é o temor do amor. Vealea Neymar, sobre ela está escrito Irá Tashem e Otzaro. O temor a Deus é o nosso tesouro. Esse temor, que é o medo da gente perder o amor de Deus, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Ve'eina havazot mitkayemet eila bemishenoten dato lekayem kol mitzvot keilchata. Esse amor só tem naquele que se esforça para cumprir as mitzvot de acordo com o Hashem ensinou para a gente, de acordo com as leis. Que misheino yodea a mitzvot asher tzivau yotzer akol, porque quem não conhece as mitzvot de Hashem, em nikra o rev gamur, ele não é chamado alguém que ama Deus de verdade. Porque se você não sabe o que é ir contra Deus, porque você não estudou as halachot, então é porque você não ama Ele de verdade. Amor a Deus é quando eu sei o que Ele quer de mim e eu não quero decepcionar Ele. Eu tenho medo de decepcionar Hashem. Lachen yehav kol asher yevieu leahavá apore baruhu o baruch shemo. E Ele vai amar tudo que traz Ele para Havat Hashem. Ele vai querer fazer as mitzvot, ele vai amar o estudo da Torá. Isso por quê? Porque ele sabe que isso leva ele a amar Hashem e ser amado por Hashem. Ve'al sezé tov lo ba'olamazé ula'olamabá. A pessoa que vive com esse amor, ele começa já a ter prazer nesse mundo e mais ainda, Bezrat Hashem, no mundo vindouro. Esse é o amor a Hashem. Próximo.